Oi, eu sou Vinícius Lara, historiador, psicanalista e quero te convidar para a nova temporada do Tá Freud. Uma temporada dedicada a pensar a história do movimento psicanalítico e as suas contradições. A ideia é trazer esse conteúdo de forma acessível e descomplicada, mas sem abrir mão do rigor da pesquisa e da crítica. Essa série de episódios talvez seja a mais longa até aqui, mas vai valer a pena. Vem comigo desembolar esse novelo? Então vamos. Iniciando 2026, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a primeira instituição psicanalítica da história, ou alguma coisa bem parecida com isso. Vocês vão entender. Eu quero falar sobre a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. E para fazer esse movimento, é importante pensar um pouco num contexto histórico e pessoal do Freud, no período em que essas coisas vão estar acontecendo. O episódio de hoje vai tratar de uma série de eventos que estavam ali se desenrolando entre 1902 e 1908, quando a vida do Freud atravessava um momento singular, marcado por algum reconhecimento meio tardio, a sensação de um isolamento acadêmico que permanecia e uma intensa produção intelectual. Em 6 de maio de 1906, o Freud completou 50 anos. E olhando retrospectivamente, os anos imediatamente anteriores podiam ser descritos como bons e cheios de promessas. Entre o final de 1899 e meados de 1905, ele publicou uma sequência de obras relevantes: A Interpretação dos Sonhos, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Os Xistes e a Sua Relação com o Inconsciente, além de Psicopatologia da Vida Cotidiana e do caso clínico da Dora, que se tornaria, com o tempo, um dos seus textos mais debatidos. Do ponto de vista institucional, se a gente pode dizer assim, alguma coisa também estava começando a acontecer nesse período. O Freud finalmente conseguiu a nomeação como professor associado ou adjunto na Universidade de Viena, o que representava um avanço simbólico importante na trajetória de pesquisador que ele desejava ter. Desde 1902, já tinha sido importante para ele conseguir o título de professor, o que, em tese, deveria promover um certo aumento de prestígio do professor no meio universitário. Mas ainda assim, as suas aulas continuavam a atrair poucos ouvintes e o reconhecimento oficial pela sua teoria não se traduziu automaticamente em popularidade. Paradoxalmente, e isso é muito interessante, foi justamente fora dos circuitos acadêmicos que o Freud começou a encontrar algum eco para suas ideias. Naquele mesmo ano de 1902, alguns médicos vienenses demonstraram interesse pelo seu trabalho. Esses encontros entre os médicos e o Freud, inicialmente informais, foram se tornando o principal espaço de interlocução para a psicanálise. Depois dos rompimentos com Breuer e mais tarde com Fliess, o Freud se percebia profundamente isolado. Os livros que ele tinha escrito eram importantes, mas vendiam pouco. Estudo sobre histeria levou 13 anos para esgotar uma edição bem modesta. E a interpretação dos sonhos demorou 8 anos para alcançar a venda de 600 exemplares. O grupo pequenininho que se reunia na casa do Freud e os poucos médicos que frequentavam as suas palestras foram se constituindo, de fato, por algum tempo, como quase a totalidade do público que estava interessado em psicanálise. É nesse contexto
que se insere a aproximação do Freud com alguns reformadores sexuais vienenses. Esse contato aconteceu num momento crucial, em que o Freud já tinha uma reputação acadêmica mais incipiente e um grupo reduzido de interessados lá nas suas teorias, mas estava longe de qualquer fama. A psicanálise existia mais como uma aposta do que como uma instituição. Ela se sustentava ali na confiança do Freud, ou sobre o Freud, em suas descobertas, e também na fidelidade de alguns desses interlocutores. Apesar disso, ou talvez justamente por isso, Freud não parecia se mostrar nesse período intelectualmente tão rígido. Ao contrário do que algumas leituras retrospectivas parecem sugerir, ele se mostrava até bem aberto a revisões e alguns desvios teóricos que pareciam promissores. Com exceção de alguns princípios que ele considerava essenciais na psicanálise, como a sexualidade infantil, a etiologia sexual das neuroses e o papel do recalque na formação dos sintomas, o Freud ficava, assim, bastante receptivo, curioso e, em certa medida, sustentava um caráter experimental diante desses debates. Essa introdução breve que eu fiz até aqui ajuda a construir um panorama geral do que estava acontecendo entre 1902 e 1908. Mas eu acho que o que nos interessa perceber são alguns detalhes ainda mais específicos a respeito da constituição desse primeiro grupo, formado em torno da figura do Freud, que seria futuramente a Sociedade Psicanalítica de Viena, e também não deixa de ser uma espécie de modelo prototípico das futuras escolas ou sociedades de psicanálise. A fundação da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras aconteceu em 1902 e não foi resultado de um processo ou de um projeto de institucionalização bem definido. Foi um gesto quase corriqueiro. No inverno de 1902, o Freud mandou convites para 4 colegas, pedindo que eles se reunissem na casa do próprio Freud para discutir questões de psicologia e neuropatologia. A escolha do dia acabou por dar nome ao grupo, que passou a se reunir regularmente às quartas-feiras, no início da noite. Naquele momento, não existia nenhum tipo de solenidade ou de norma programática. Se tratava bem mais de um entre muitos outros pequenos grupos ou círculos que floresciam na Viena do início do século, ao lado de associações feministas, grupos políticos, reformadores educacionais, médicos socialistas, artistas, secessionistas e outras formas de sociabilidade intelectual. O próprio Freud, anos mais tarde, ia descrever o início dessas reuniões de maneira bem modesta. Um certo número de médicos mais jovens havia se reunido em torno dele com a intenção de aprender, praticar e difundir a psicanálise. E a gente vai ver daqui a pouco que isso, pelo menos em tese, né? O impulso inicial, segundo Freud, tinha partido de um colega que tinha realizado sessões de análise com ele. E isso leva a gente a compreender que ele estava falando indiretamente do Wilhelm Steckel, cujo nome Freud curiosamente vai omitir dessa recordação tardia. A partir de um desejo do Steckel, Freud teria convidado as pessoas para montar esse pequeno grupo às quartas-feiras. A gente já sabe, essa omissão, quando Freud fala do período do surgimento da Sociedade das Quartas-Feiras, referente ao nome do Steckel, não parece uma mera casualidade, né. Ela já está antecipando, de maneira um pouco discreta, as tensões que ele enfrentaria depois com esse companheiro. Apesar, então, do seu caráter um pouco heterodoxo, o Freud considerou extremamente feliz o momento escolhido para o surgimento dessas reuniões.
Depois do rompimento com Fliess, os membros das quartas-feiras funcionavam em alguma medida como substitutos desse interlocutor que tinha se perdido. Eles ofereciam para Freud parte do reconhecimento e da resposta que ele parece que tinha esperado de um público mais amplo que tivesse tido contato com a interpretação dos sonhos. No início, como a gente está falando, o grupo era pequeno, mas os ânimos já eram bem intensos. O Freud enviou cartões postais convidando, além do Steckel, 3 outros médicos vienenses: Max Carrene, Rudolf Heitler e Alfred Adler. Esse núcleo inicial também viria a constituir, alguns anos depois, a Sociedade Psicanalítica de Viena, que então se tornaria o modelo para as inúmeras associações psicanalíticas ao redor do mundo. O Max Carrene ocupava um lugar particular nesse grupo. Amigo antigo do Freud, a sua trajetória acadêmica tinha ocorrido paralelamente à do anfitrião das quartas-feiras. Os dois frequentaram a mesma escola secundária, a mesma universidade, e recém-formados compartilharam o entusiasmo pela psicopatologia francesa. Carrene traduziu trabalhos de Charcot e de Janet e revisou uma tradução anterior de Freud da obra de Berheim. Interessado pelas doenças da infância, ele trabalhou no Instituto de Pediatria de Max Kassovitz, antes de seguir um caminho próprio. Tudo leva a crer que ele era um crítico bem intenso do elitismo, da presunção da medicina acadêmica vienense. E nesse lugar, ele valorizava a prática da clínica e se mostrava bem intrigado, assim, interessado com aquilo que o Freud estava propondo de inovador. Em 1901, o Carrene chega a mencionar o novo tratamento psicológico em um manual de clínica médica e pouco depois ele funda um sanatório, fazendo referência já ao método freudiano, né? É o que ele cita nesse manual. A sua adesão ao grupo das quartas-feiras, então, ela vai se dar tanto por uma afinidade intelectual, quanto por uma busca assim, concreta de saídas terapêuticas para o tratamento dos pacientes da época. E a gente vai ver que isso não era uma coisa só desse sujeito. Outro dos membros que estavam compondo esse grupo inicial era o Rudolf Heitler. Por sua vez, esse cara vinha de uma família judia proeminente que tinha se convertido ao catolicismo, o que era uma estratégia relativamente comum frente ao antissemitismo estrutural da Viena da época. Ele se tornou o segundo analista do mundo depois do Freud. Isso vão dizer alguns biógrafos do Freud, né? E o seu trabalho era citado pelo Freud com bastante respeito. Nas reuniões semanais, o Hitler se destacava por intervenções críticas, algumas vezes incisivas, meio ácidas. A morte prematura dele, em 1917, ia acabar colocando um ponto final numa trajetória que talvez pudesse ter levado ele bem mais adiante na história do movimento psicanalítico do que de fato ele chegou. O membro mais jovem do grupo, finalmente, era o Adler. Formado na Faculdade de Medicina de Viena, ele tinha se impressionado bastante com o trabalho de Krafft-Ebing e com a psicopatologia francesa, além de frequentar algumas das palestras noturnas do Freud. O Adler era socialista e compartilhava com Carrene o desprezo pelas abstrações da medicina acadêmica, defendendo então uma prática médica que fosse voltada de fato para a melhoria das condições sociais. Isso vai ser importante, vai ser um dos pontos de atrito entre o Adler e o restante do grupo. Quando ele se aproxima do Freud, ele já tinha publicado um manual de saúde destinado a uma associação de alfaiates e se interessava cada vez mais
pelas aplicações sociais que podiam se dar à psiquiatria. A sua entrada no grupo dava um peso político e teórico importantes nas reuniões das quartas-feiras. Steckel, Kahane, Hitler e Adler tinham muita coisa em comum. Todos eles eram médicos em início de carreira, lutando para se estabelecer na clínica. Todos eles estavam em graus diferentes, econômica e ideologicamente comprometidos com a terapêutica, com a clínica. E todos compartilhavam uma experiência formativa paradoxal. Eles tinham sido educados na Faculdade de Medicina de Viena, um centro de excelência da medicina europeia, lugar onde eles aprenderam a pensar como cientistas rigorosos, mas para logo em seguida serem lançados, quase sem nenhum tipo de preparação, nos dilemas concretos da prática clínica cotidiana. Diante do pessimismo terapêutico da medicina vienense, essa tal psicanálise que o Freud propunha aparecia como uma promessa, que tinha algo a dizer nesse contexto. Muitos desses médicos tinham se interessado por tratamentos dinâmicos e por métodos alternativos, como terapias baseadas em calor, ar, água, eletricidade. A tradição francesa da psicopatologia era conhecida para eles e fazia sentido procurar no Freud um representante vienense dessas abordagens psíquicas inovadoras. O Freud, ele parecia encarnar nesse contexto uma coisa rara. Ele era capaz de oferecer uma certa esperança de que existiriam outras formas de tratamento e de cura para além do que a medicina acadêmica propunha. Bem, entre 1902 e 1906, as reuniões da Sociedade Psicológica das quartas-feiras foram adquirindo uma forma relativamente estável, marcada por rituais que ajudavam a sustentar a identidade do grupo. Segundo Max Graf, que viria a se tornar também membro da sociedade, mas seria bem mais conhecido como o pai do pequeno Hans, as noites seguiam um roteiro bem definido. Um dos membros apresentava um texto, geralmente ainda em elaboração. Em seguida, eram servidos bolos, café, charutos e cigarros. Tinha um lugar central em cima da mesa, e todos consumiam em grande quantidade. Depois de mais ou menos 15 minutos de conversas mais livres, se iniciavam as discussões propriamente ditas. No final, a palavra decisiva cabia sempre ao Freud. O Max Graf descreve o ambiente dessas reuniões como carregado de uma atmosfera quase religiosa, como se ali tivesse sendo fundada uma nova crença, com Freud na posição de profeta, capaz de fazer com que os métodos psicológicos vigentes parecessem, de repente, superficiais e insuficientes. E aqui não tem como deixar de dizer que algumas escolas contemporâneas de psicanálise mantêm quase essa mesma tradição carismática na relação entre os seus participantes, né? O cenário material dessas reuniões reforçava essa impressão. O Freud, fumante de charutos, estava nessas noites em companhia bem numerosa. A empregada da casa distribuía cinzeiros pela mesa, um para cada convidado. Numa noite que já ia mais avançada, depois do término de uma dessas reuniões, o Martin Freud, um dos filhos de Freud, entrou no lugar onde acontecia a reunião, onde se davam os debates, e ele se espanta com o ar ainda denso, pesado de fumaça. Parecia quase um milagre que as pessoas tivessem conseguido permanecer ali por horas, falando e discutindo sem sufocar. E uma coisa curiosa, quase uma pequena piada,
é saber que na primeira sessão formal da sociedade, no outono de 1902, o tema debatido tenha sido justamente o impacto psicológico do hábito de fumar. O objeto da discussão se confundia ali com o próprio ambiente que tornava aquelas reuniões possíveis. O ritual não era só um ornamento, era uma parte dessa experiência compartilhada. À medida que os encontros se consolidavam, o grupo foi começando a crescer. O recrutamento de novos membros vinha através de uma aprovação unânime, mas nos primeiros anos isso acontecia quase automaticamente. Uma dinâmica meio cordial, todo mundo bem entusiasmado. Um membro apresentava outro. Raramente alguém saía da sociedade. Em 1906, ano em que o Freud completou os 50 anos, a sociedade já tinha 17 membros. E Freud podia contar regularmente com mais ou menos uma dúzia deles para discussões que iam ficando cada vez mais intensas e, não muito raro, bastante agressivas. Ainda nos últimos meses de 1902, uma pequena leva de médicos passou a frequentar a casa lá na rua Bergasse 19, para se juntar às discussões sobre psicologia científica e neuropatologia. Logo depois vieram outros. Em 1903, o Paul Feder ingressou no grupo, encaminhado por um outro membro. Em 1905, seu amigo Eduard Hitchman passou a participar das reuniões. No ano seguinte, chegaram mais três: Alfred Bass, que era um clínico geral, Adolf Deltsch, um fisioterapeuta, e o Isidor Sadger, um hidroterapeuta. Todos eles buscavam uma forma de tratamento para os seus pacientes que fosse capaz de produzir efeitos mais expressivos e, em alguns desses casos, procuravam tratamentos para eles mesmos. Formados nessa tradição alemã da medicina científica, eles adotaram o método freudiano tanto como uma técnica terapêutica, quanto como uma via de investigação do psiquismo. Nesse processo, alguns dos novos participantes permaneceriam figuras relativamente obscuras. A gente não sabe muito deles, mas outros desempenhariam papéis decisivos na história da psicanálise. Entre esses estava, por exemplo, o Hugo Heller, um livreiro e editor que mantinha um salão frequentado por intelectuais e artistas e que mais tarde colocaria títulos de psicanálise no seu catálogo. E o próprio Max Graf, que eu citei há pouco. Esses leigos eram particularmente valorizados pelo Freud, que temia desde muito cedo que a psicanálise se transformasse num monopólio estritamente médico. Ao lado, então, das figuras que vinham da medicina, quando a gente se debruça sobre a história da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, fica claro como começam a aparecer escritores, jornalistas e intelectuais ligados à vida cultural vienense nessas reuniões. Talvez o maior destaque, como eu acabei de citar, seja mesmo o desse livreiro, né, o Hugo Heller. Não só pela sua posição de editor, mas também pelo modo como ele transitava nos meios culturais vienenses. E, portanto, como ele funcionou durante bastante tempo como uma espécie de mediador e de aproximador dessas comunidades que estavam pensando a sociedade, a cultura, no início do século, da obra do Freud. Alguns médicos desse círculo iam depois ocupar posições centrais no movimento psicanalítico, mas já estavam ali desde o começo. O Paul Feder se tornaria um dos colaboradores mais próximos e em quem o Freud mais confiava, aparentemente, né, na Sociedade Psicanalítica de Viena, além de um teórico bastante original. O Sadger viria a se tornar um analista bem competente, né? E seria ele
que traria para a sociedade uma outra figura também bastante importante, o Fritz Wittels. O Richman, ele receberia anos depois agradecimentos explícitos do Freud pela sua dedicação em expor a psicanálise de uma forma mais popularizada. Ele publica um texto chamado As Teorias Freudianas da Neurose, que atribuía a origem desse pensamento psicanalítico direta, clara, exclusivamente ao Freud. Tanto o Feder quanto o Hitchman permaneceriam, ao longo dos anos seguintes, mesmo no meio de um monte de turbulências, bem próximos e bem leais, digamos assim, ao Freud. Pouco a pouco, o Freud, um médico liberal de meia idade, foi se vendo, então, acolhido por leigos que sonhavam com uma cultura nova. O universo dessas pessoas não era exatamente a universidade, nem o laboratório, eram os cafés vienês, espaços de encontro de artistas, de escritores, reformadores, utópicos. A leitura dos jornais nesse ambiente parecia fazer parte das refeições. À medida que as teorias freudianas sobre o recalque e a sexualidade iam se infiltrando nos debates públicos, novos interessados chegavam à Sociedade das Quartas-Feiras, vindos dessas discussões mais amplas sobre ética sexual e transformação social. Em 1902, só para dar um exemplo, um sujeito chamado Soika ingressou no grupo por indicação de Philipp Frey, um professor que tinha publicado recentemente um tratado chamado A Guerra do Sexo. Embora esse cara logo saísse da sociedade, a presença dele ali sinalizava que a psicanálise começava a ultrapassar os limites da clínica e a se inscrever desde o início do século, de forma cada vez mais visível, na vida cultural e política vienense. E além disso, eu acho que aqui já existe um elemento muito importante para pensar a história do movimento e da transmissão da psicanálise. A chegada e a permanência dos leigos ou dos não médicos no desenvolvimento da psicanálise aconteceu já lá na primeira hora. E isso fica mais claro ainda quando as reuniões da Sociedade Psicológica das quartas-feiras começam a ser registradas em atas. E como que isso acontece? Bem, em outubro de 1906, a sociedade entrou numa nova fase. Ao iniciar o quinto ano da sua existência, o grupo decidiu introduzir uma mudança aparentemente técnica, mas de consequências bem profundas: a contratação de um secretário remunerado. A função não seria só de um registro burocrático dos encontros. Caberia a esse novo membro anotar as presenças, manter as contribuições financeiras em dia e, sobretudo, produzir registros detalhados das discussões que aconteciam ali nos encontros. A informalidade original, então, começava a ceder espaço a uma forma embrionária de institucionalização. Vamos percebendo como isso se dá. O nome que foi escolhido e contratado para essa função foi o de Otto Rank. Talvez o recruta, o membro novato mais notável daquele período. E eu acho que é fundamental dar ênfase para esse sujeito. Seria uma das figuras mais próximas de Freud por muitos anos e uma espécie de braço direito nas atividades do movimento psicanalítico. Ele era médico, ele era escritor, filósofo, artista. Não, Otto Rank era mecânico. Formado como mecânico, ele tinha uma aparência um pouco marcante, uma saúde frágil. O Rank tinha escapado, fugido de uma infância bem difícil, numa família judia pobre,
por meio de uma dedicação quase voraz ao conhecimento. Não era um autodidata no sentido corriqueiro da expressão. Ele tinha uma acuidade de pensamento, uma capacidade crítica que pareciam excepcionais, considerando o percurso formativo formal que ele teve. E uma capacidade bem rara de absorção intelectual. Ele lia tudo que chegava às mãos dele. E foi o Adler, que era médico da família Rank, que apresentou para ele os textos do Freud, e logo parece que ele leu e se encantou. Desde o início, ficou claro que o Rank não seria só um secretário ali quietinho, na margem das discussões. Logo no seu primeiro mês na sociedade, em outubro de 1906, ele apresentou trechos de uma monografia que ele estava preparando para publicação e que era dedicada ao tema espinhoso do incesto na literatura. A sua entrada oficial no grupo aconteceu no dia 10 de outubro de 1906, marcada pela apresentação desse trabalho. Quando deu o horário, às 8h30 da noite, estava ele ali, diante de uma sala ocupada por médicos críticos mais velhos, para expor as suas ideias a respeito de psicologia sexual e das artes. Os registros das discussões mostram que o Rank assumiu uma postura bem firme, defendendo ali a ubiquidade das pulsões sexuais na criatividade artística e a presença recorrente de temas edípicos e incestuosos na produção cultural. Na frente daquele grupo experiente e várias vezes bastante hostil, aquele jovem Rank, e pois é, eu não tinha dito, mas quando isso aconteceu ele tinha 22 anos, podia se apoiar num fator decisivo nessa disputa. Antes de apresentar o texto, ele tinha trabalhado de perto com Freud na costura ali das suas ideias. E tendo a proteção tácita do professor, com certeza ele temia muito menos as críticas mais duras ali dos presentes. E as atas registradas por ele deixam bem claro como que essa apresentação foi criticada. Com o registro desses textos, dessas reuniões, ficava cada vez mais evidente, não só o fluxo das ideias, mas também o aumento das tensões, das rivalidades e das agressividades que atravessavam as sessões de quarta-feira. Aquilo que antes se dissipava no ar carregado de fumaça, começou a ganhar uma forma materializada, a escrita, a memória institucional, e com isso, um peso histórico. Nesse ponto, a psicanálise começava a se constituir não apenas como uma prática clínica e um espaço de sociabilidade, mas também como um campo dotado de arquivo, de memória, de história, o que é muito importante, porque é justamente se baseando nessa história ou nesses registros que iam ganhando com o tempo cada vez mais áreas de verdade que todo o edifício posterior da psicanálise ia tentar, ser construído, baseado nesses momentos fundadores, né. Algo até bem parecido com o que acontece quando a gente olha para a história de alguns grupos religiosos. Entre 1906 e 1908, com essas mudanças e a partir dos registros que nós temos disponíveis, dá para dizer que a sociedade entrou num período, hã, de intensificação das trocas intelectuais, que foi acompanhado por um aumento também bem grande das tensões entre os seus membros. As reuniões foram se tornando mais formais. Era esperado que todos participassem da discussão, que vinha depois da apresentação científica da noite. A palavra final ainda era do Freud, mas fora isso a sociedade não girava exclusivamente em torno dele. Diferentemente das suas aulas na universidade, o Freud ali raramente fazia exposições mais longas ou apresentava trabalhos
próprios, de modo a convencer os outros participantes. Um dos dispositivos que estruturavam essas discussões e com certeza gerava um certo desespero nos presentes, era uma urna que passou a ser utilizada. Dentro dela existiam vários papéis numerados. Cada um que estava presente, quando essa urna aparecia, tinha que tirar ali um papelzinho com um número e, seguindo a ordem sorteada, tinham que comentar a apresentação. Quando a urna chegava na sala, os registros que a gente tem são bem curiosos, porque alguns membros mais reticentes, que tinham talvez medo de uma exposição pública ou da intensidade do ataque, da discordância dos colegas, rapidinho davam um jeito de se levantar e ir embora antes de serem obrigados a falar. O ritual, que era ao mesmo tempo democrático, mas coercitivo, deixava bem claro esse caráter ambivalente do grupo. Um espaço de liberdade intelectual, mas que não deixava de produzir tensão e ansiedade. Graças às anotações do Otto Rank, é possível acompanhar a diversidade e a estranheza dos temas discutidos ali. Acontecia um debate sobre casos clínicos, análises psicanalíticas de obras literárias e de personalidades públicas, resenha de livros psiquiátricos estavam sendo publicados e apresentações preliminares de trabalhos que seriam mais tarde publicados. Algumas noites tinham um caráter quase confessional. Em outubro de 1907, por exemplo, o Maximilian Steiner relatou sintomas psicossomáticos intensos durante um período de abstinência sexual, que teriam desaparecido quando ele iniciou um relacionamento, um caso, com a esposa de um amigo que era impotente. Em outra ocasião, no início de 1908, um outro membro leu um texto extraído do seu diário íntimo, no qual descrevia seu desenvolvimento sexual até o casamento, incluindo ali masturbação precoce e um interesse declarado pelo sadomasoquismo. Parecia um terreno bem fértil para que todo esse tipo de comunicação pudesse coexistir sem, ainda nesse momento, nenhum tipo de regramento. Com o tempo, o clima dessas reuniões foi se tornando mais carregado. Talvez a gente possa falar de mais perdas do que ganhos nesse período. Não por causa do ranking, né, que tinha chegado para registrar, mas justamente por um aumento crescente da irritabilidade dentro do grupo. As discussões foram se tornando violentas mesmo. Os membros disputavam posições, enfatizavam a sua originalidade teórica, sua genialidade, ou deixavam bem clara a antipatia pessoal que tinham com os outros sob o nome de uma certa franqueza analítica, que no fim das contas era só um grande disfarce, né, para essa rivalidade ah, intelectual. Ataques, então, pessoais, não às ideias ou aos textos, mas às pessoas, iam tornando aquele ambiente eletrizado, o que vai certamente gerar consequências. Agora, o que é importante a gente pensar é que, se, claro, dá para entender que existia ali uma série de desencontros pessoais, essas tensões não eram só fruto de vaidade. Elas expressavam uma confusão bem mais profunda sobre a própria identidade e os propósitos da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. Ela se tratava de um grupo dedicado à ciência natural ou às ciências humanas? Ou ela estaria tentando fundar uma terceira via ainda indefinida? Que tipo de conhecimento se buscava produzir e que tipo de prática se pretendia sustentar? Além disso, não era consenso entre eles qual que era o papel do Freud nessa história. Todo mundo devia ser aluno dele? Ou pesquisadores independentes que se reuniam em torno de interesses comuns? Diante desse cenário, o grupo tentou reformar seus próprios procedimentos.
Então se discutiu a abolição do que eles chamavam de comunismo intelectual, segundo o qual as ideias circulavam livremente, sem autoria definida. A proposta, a partir dali, é que cada contribuição passasse a ser reconhecida como propriedade exclusiva do seu autor. O Freud vai sugerir uma solução intermediária, que cada membro decidisse se desejava tratar suas ideias como um bem comum ou como propriedade privada. Ele próprio, o Freud, vai dizer que preferiria continuar disposto a colocar tudo o que dissesse em domínio público. Ao mesmo tempo, se tornava cada vez mais evidente a tensão entre dois polos, clínica e cultura. Do lado dos médicos e cientistas estavam os humanistas, os críticos e os reformadores sociais. Por volta de 1907, mais ou menos, esses intelectuais já constituíam cerca de um terço da sociedade. Alguns deles utilizavam o pensamento freudiano como um instrumento de crítica radical à cultura, né, usando a teoria freudiana contra os ideais sociais estabelecidos. Outros estavam interessados nos tratamentos médicos e exigiam critérios de validação da ciência natural para aquilo que era discutido na sociedade. Essas diferenças geravam conflitos sobre o que devia ser considerado real, razoável ou o que era extravagante de ser discutido ali. Armados ali com as técnicas interpretativas que o Freud estava propondo, o Rank e outros humanistas passaram a perseguir, digamos assim, expressões, manifestações ocultas da libido em diversos campos da arte e da cultura de uma forma bem intensa. Foi nesse grupo que a síntese psicossexual do Freud encontrou os seus defensores mais entusiasmados e também mais excessivos. A recepção de figuras, então, como o Rank, o Sadiger, o Wittels, começou a delinear as regras de uma ciência cultural freudiana. Ao mesmo tempo, crescia a preocupação de que esse tipo de produção, que se expunha no debate público, pudesse comprometer a reputação científica do grupo. E, portanto, várias advertências vão ser registradas ao longo das atas, né, desse período em que as reuniões foram anotadas. Essas disputas ganharam contornos ainda mais nítidos nos conflitos envolvendo o Wilhelm Steckel e o Adler. E aqui eu vou explicar um pouco melhor o que aconteceu entre eles e o Freud. Se você está acompanhando essa temporada do Tá Freud, vai se lembrar que eu citei essa ruptura lá no episódio 0, uma história possível da psicanálise. Vamos lá. O Steckel, um dos poucos que efetivamente praticavam nesse período a psicanálise clínica, ele provocou uma crise ao publicar em 1907 um panfleto popular sobre o nervosismo, onde ele afirmava que todas as neuroses se baseavam no conflito psíquico. Posição que alguns dos membros interpretaram como uma contradição e mesmo como uma usurpação das ideias do Freud. O tratamento, que foi muito severo com essa atitude do Steckel, ajudou a estabelecer limites claros, né. Não dava para se questionar a autoridade clínica do Freud, nem as suas observações empíricas fundamentais. Em que pese não ter sido Freud quem vai organizar esse ataque sistemático ou esse esforço para colocar, digamos assim, o Steckel no seu lugar, né. Os próprios membros do grupo vão ser muito críticos a esse trabalho. E o Freud não ficava exatamente tão confortável ainda nesse período em assumir a origem das doenças nervosas como exclusivamente fruto de conflitos psíquicos. ah, Ele ainda considera, de alguma forma, um conjunto de neuroses, que eram as neuroses atuais, que eram fruto de questões corriqueiras e, portanto, estavam fora das psiconeuroses
que seriam aquelas fundadas na teoria do recalque e do desenvolvimento psicossexual. Com Adler, a situação foi diferente, porque a relação do Adler com o grupo era bem diferente. As as obras que a gente tem à disposição parecem apresentar um Steckel muito mais inflamado e muito mais impetuoso diante de um Adler mais seguro, mais comedido, mais crítico, um pouco mais racional, enfim. As divergências teóricas do Adler, elas eram grandes, não eram pequenas, né. E quais seriam essas divergências? Para ele, existiria uma ênfase grande ao se pensar as psiconeuroses naquilo que ele chamava de uma inferioridade orgânica, na hereditariedade e portanto, numa psicobiologia, da doença. O que que isso quer dizer, né? Para o Adler, o conflito psíquico ele surgiria a partir de um enfraquecimento das condições normais de saúde e de sanidade do corpo. De modo que, se o corpo tivesse bem cuidado, o conflito psíquico não adviria. Essas divergências, olha só, inicialmente foram recebidas com muito respeito, embora ele se opusesse já à primazia da teoria da libido e do conflito psíquico. Ele oferecia uma teoria abrangente da enfermidade médica que tinha espaço no debate. Ficava claro, então, se a gente olhar essas atas, que as contestações mais abstratas sobre uma teoria da doença, elas eram toleradas na sociedade das quartas-feiras, desde que não se chocassem frontalmente ali com a autoridade do Freud. A salada de frutas que a gente está construindo aqui vai ficando mais completa quando se consegue perceber que a sociedade das quartas-feiras, na verdade, ela era formada por indivíduos atraídos por diferentes Freuds. O estudioso da histeria, o intérprete dos sonhos, o teórico da sexualidade, o reformador cultural. Cada um combinava essas referências com as suas próprias ideias sobre degeneração, ciência cerebral, sexologia, política. E desse nó, dessa mistura, uma coisa que a gente tem certeza que sairia eram os conflitos. A questão central passou a ser, então, quem decidiria o que era aceitável e o que não era nesse espaço comum. Pouco a pouco, outras regras tácitas foram se consolidando. Desafios diretos à autoridade de Freud não seriam permitidos. A teorização sobre a mente era livre, mas extensões exageradas da psicossexualidade não eram bem vistas. Reconhecer o papel da sexualidade se tornou quase obrigatório. Críticas sociais com pretensões científicas, beleza, eram bem-vindas. Apelos revolucionários, esses já não eram bem-vindos. Aceitava-se ali, com uma certa naturalidade, uma retórica que transitasse entre a ciência natural e a ciência cultural, desde que ela se mantivesse vigilante contra reivindicações movidas por desejos pessoais ou impulsos irracionais. Esse último trechinho eu tiro de um registro das sessões, exatamente para dizer que eu não sei o que isso significa. Afinal, não sei se existe alguma forma de se colocar, ah, sem ser movido por desejos pessoais ou, em alguma medida, impulsos irracionais. Nesse terreno instável, então, a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras caminhava rapidamente para o fim da sua forma original. O que tinha nascido como um encontro íntimo e experimental se tornava cada vez mais um campo de disputas teóricas, políticas e afetivas, prenunciando a transformação definitiva do grupo em uma instituição psicanalítica propriamente dita. Agora,
É interessante pensar como que esse grupo também era visto fora de Viena, né. E aí, a gente pode fazer aqui algumas referências. Entre 1907 e 1908, a sociedade passou a ser observada de fora, o que até então tinha sido um laboratório ali de Viena das ideias, começou a se expor ao olhar estrangeiro, e esse olhar não era neutro. Em janeiro de 1907, o Max Eitingon chegou a Viena para consultar Freud a respeito de um paciente considerado intratável. Ele permaneceu 2 semanas ali na cidade, tempo suficiente para iniciar uma amizade que se tornaria depois decisiva para o futuro da psicanálise. A aproximação entre os 2, ela vai se dar de um modo um pouco convencional, na verdade, bem pouco convencional. O Freud levava o Eitingon para passear pelas ruas de Viena. Enquanto os 2 caminhavam, analisava esse aluno novo. Eitingon não era um visitante qualquer. Ele vinha como um enviado da clínica de Burgosli, em Zurique, na Suíça, um dos centros mais importantes da psiquiatria europeia. A sua presença ali funcionou como um espelho bem incômodo para o grupo vienense. Ficava difícil esconder o fato de que a Sociedade das Quartas-Feiras era uma confederação informal de vários hereges diferentes. Os membros estavam ali, não compartilhavam uma teoria única e também não defendiam os mesmos métodos de pesquisa. O que unia todos eles era, sobretudo, a gravitação em torno do Freud, que tinha criado e ainda estava modificando um modelo inovador de investigação dos fenômenos mentais. Essa heterogeneidade foi decepcionante para o Eichmann, no que dizia respeito à técnica clínica. Em 1907, aprender psicanálise não era uma tarefa fácil. Em Viena, os membros da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras tinham acesso aos atendimentos do Freud às segundas-feiras, quando podiam apresentar casos ali para ele numa espécie de supervisão. Mas nas reuniões das quartas-feiras, a técnica raramente ocupava o centro das discussões. O Steckel dizia, por exemplo, que a técnica não podia ser transformada em leis gerais e que devia ser moldada caso a caso. O Adler, do outro lado, defendia que o método psicanalítico não podia ser ensinado, simplesmente. Claro que o Freud discordava disso e tinha a esperança de que o método pudesse ser aprendido, estabilizado, desde que a arbitrariedade individual fosse sendo contida por regras testadas. À medida que mais estrangeiros visitavam Viena, as avaliações foram se tornando mais francas e mais duras. Ainda em 1907, em dezembro, o Karl Abraham participou de uma reunião pela primeira vez e escreveu a Eitingon uma apreciação bem impiedosa ali dos vienenses, considerando todos bastante desinteressantes. Em 1908, o Ernest Jones teve a mesma impressão. Observando o grupo das quartas-feiras, não se sentiu impressionado com os discípulos do Freud. O próprio Jones, contudo, reconhecia que, numa Viena cheia de preconceitos contra a psicanálise, era difícil encontrar pessoas que estivessem dispostas a perder reputações já consolidadas, né? O Freud se sentiu por muito tempo, e o Ernest Jones vai escrever isso na biografia, isolado intelectualmente na cidade, mesmo tendo vários alunos que eram médicos, né? E, de alguma forma, perceber esse interesse vindo da Suíça deixava ele bastante animado. Apesar dessas críticas, a presença estrangeira trouxe eventos assim bem legais, bem interessantes. Entre 1908 e 1910, novos membros vão passar a gravitar em torno do Freud. Entre eles, o Ferenczi, de Budapeste, né, o Victor Taussky, o Hans Sachs, além de outros visitantes suíços ligados a Zurique, como o Jung e o Binswanger. No ano seguinte,
né, a essa movimentação dessa troca do nome entre Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras e Sociedade Psicanalítica de Viena, que a gente vai entender daqui a pouco como aconteceu, ah, nós temos outras figuras que ainda vão se aproximar desse movimento, que vão ser importantíssimas para a internacionalização da psicanálise, como o Abraham Brill, da América do Norte, o Ernest Jones mesmo, que vai ficar um pouco mais próximo, e o Eduardo Weiss, que vai ser um psicanalista italiano. Entre todos esses estrangeiros, 4 se destacariam como portadores duradouros da causa freudiana: o Eitingon, o Abraham, o Jones e o Ferenczi. Todos eles vão publicar, organizar, levantar recursos, formar candidatos e produzir contribuições clínicas e teóricas próprias para a psicanálise. Em contraste com a colaboração intensa e o posterior rompimento dramático entre o Freud e o Jung, a relação com esses 4, ainda que às vezes meio tensa, foi bastante frutífera para a história, da psicanálise. Vejam, nesse momento, a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras já não era só um grupo local. Ela vai se tornando um ponto de passagem, um laboratório observado à distância, um embrião de movimento internacional. A psicanálise começava a deixar de ser um acontecimento vienense para se transformar num projeto transnacional, ainda instável, ainda conflituoso, mas incontornavelmente em expansão. À medida que esses debates internos, então, e esses olhares externos se intensificavam, a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras passou a repensar explicitamente sua própria missão. Em 1908, não se tratava mais apenas de discutir ideias ou compartilhar experiências clínicas, mas de decidir que tipo de coletivo aquele grupo queria ser. As reformas propostas nesse momento sinalizam com bastante clareza a passagem de uma sociabilidade informal para uma forma institucional mais definida. Foi o Adler quem se tornou o porta-voz mais eloquente das propostas de mudança. Ele vai sugerir a abolição, o fim da tal urna, um instrumento que lá obrigava todos os presentes a se manifestar, e sugeriu que a participação nos debates devesse ser voluntária. Ele defendeu também que os novos membros fossem eleitos por uma votação secreta, rompendo com o modelo que até então estava vigente, lembra? Da indicação e da aceitação coletiva, pública, na qual o Freud e alguns outros poucos membros convidavam novos ingressantes. Tá? Essas propostas não eram só administrativas. O Adler, que era um social-democrata convicto, né, ele sustentava uma concepção bastante democrática da vida coletiva. Além disso, a sugestão de transferir as reuniões para um espaço universitário, que o Adler vai fazer, sair da casa do Freud e ir para uma universidade, teria como objetivo ampliar o campo de circulação das suas ideias, dele, né, do Adler, que eram divergentes. Retirar das mãos do Freud o controle sobre a filiação do grupo, abriria também espaço para a entrada de homens e mulheres mais próximos de outras vertentes teóricas. Em maio de 1908, depois de ver todas essas objeções rejeitadas, né, todas essas sugestões dele não aceitas, o Adler vai apresentar uma carta de renúncia, mas o Freud consegue convencer ele a permanecer mais tempo, dizendo que ele era uma das mentes mais afiadas e mais importantes do grupo. Mas ainda assim, um limite tinha sido traçado. A sociedade permaneceria se reunindo na casa do Freud sob a sua direção. Na primavera de 1908, os membros deram outro passo bem importante na direção da consolidação de uma identidade comum. Estava se discutindo a possibilidade
de tornar pública a atuação do grupo a através do apoio de um questionário sobre sexualidade que foi elaborado em conjunto com o sexólogo berlinense Magnus Hirschfeld. Dando apoio ao projeto, a sociedade então se apresentaria pela primeira vez como uma voz coletiva no espaço público. Como preparação simbólica e política para esse gesto, foi decidido então a mudança do nome do grupo. Em 15 de abril de 1908, por maioria de votos, a comunidade vienense, que durante 6 anos tinha se reunido como sociedade psicológica, passou a se chamar Sociedade Psicanalítica de Viena. A mudança foi registrada de maneira bem discreta, bem lacônica nas atas do ranking, sem comentários adicionais, o que pode sugerir só uma decisão burocrática para os membros naquele momento. Mas ainda assim, seu significado era profundo. A palavra psicanálise era um termo criado pelo Freud. Desde 1894, ele vinha elaborando e refinando essa denominação, distinguindo ali progressivamente seus métodos pós-catárticos como um campo teórico e clínico bem específico. Ao adotar esse nome, a sociedade assumia explicitamente o seu compromisso com o método psicológico particular e com a teoria fundada pelo Freud. 12 dias depois da mudança de nome, os membros viajaram então para Salzburg para participar do primeiro Congresso de Psicologia Freudiana. Olha que interessante, o encontro não foi organizado pelos vienenses, mas pelos seguidores de Freud em Zurique, médicos que tinham aderido à psicanálise a partir das suas próprias tradições e experiências clínicas. Esse detalhe é bem revelador, bem interessante. A psicanálise já não pertencia a Viena. Ela começava a se estruturar como um movimento internacional, né, que teria suas diferenças internas, mas que estaria unido em torno da figura do Freud. Com a mudança de nome e a participação no Congresso de Salzburg, encerrava-se o ciclo da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras. O grupo, que nasceu de um convite informal do tipo "passa lá em casa na quarta", se transformou, em poucos anos, numa instituição reconhecível, com nome, regras e projeção internacional. A psicanálise deixava de ser apenas uma aposta compartilhada por um pequeno círculo e passava a se apresentar como um campo um pouco organizado, ou um pouco mais organizado, de saber e de prática. Muito bem. Acho que esse episódio, que ficou um pouquinho grande, né, deu conta de oferecer um panorama geral do período, das sociabilidades e também da transversalidade entre áreas de conhecimento que estão na base, se não do pensamento freudiano em si, com certeza da psicanálise enquanto movimento histórico. Eu quero destacar aqui algumas fontes interessantes que eu usei para pensar esse roteiro. Todas elas vão estar apontadas na descrição do episódio, mas eu quero fazer uma referência especial. Primeiro, a biografia Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay. Também ao livro Revolução em Mente, A Criação da Psicanálise, de George Macari. E as atas da Sociedade Psicanalítica de Viena entre 1906 e 1908, redigidas pelo Otto Rank e publicadas em português pela editora Edra, com o título Os Primeiros Psicanalistas. Eu também quero destacar uma obra que chegou às minhas mãos quando eu já tinha gravado o episódio, mas que me chamou muito a atenção. Mulheres Pioneiras da Psicanálise, uma antologia, organizada pela Fátima Coropreso e a Renata Kronberg. No texto, ou melhor, no anexo final do livro, está presente uma tabela bem interessante com o registro da participação de mulheres nas reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena
entre 1906 e 1918. Se você não me segue lá no Instagram, esse é um bom momento. Eu vou publicar um carrossel com os nomes e alguns dados dos membros da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras que eu encontrei na pesquisa. Eu tenho para mim que, encarnando algumas pessoas que a gente lê sobre elas aqui e ali no meio dos estudos, as nossas ideias se organizam melhor. E eu já vou te avisando, não existiram mulheres participantes da Sociedade das Quartas-Feiras. Mesmo que aqui e ali se encontre a referência de que Sabina Spilray ou Margaret Hilferding tenham participado das reuniões das quartas-feiras. A questão é que a mudança do nome do grupo não alterou o dia da semana em que eles se encontravam. Já na Sociedade Psicanalítica de Viena, sim, foram aceitas mulheres como membros efetivos, sobretudo a partir de 1910. Até 1908, no entanto, só homens compuseram a sociedade e participaram das reuniões. No próximo episódio, a gente se encontra então novamente. Nele, nós vamos conversar sobre o que vem depois de 1908, o tempo das sociedades. Até lá!